Olá você que me acompanha neste canal no YouTube, neste perfil. Aquele troço... Agora parou de carregar. Neste perfil e aqui no canal no YouTube, tá certo? Obrigado por estar me assistindo, ou seja, por qualquer uma dessas plataformas, enquanto não tem alguma censura a mais, né? Melhor não falar muito sobre isso por enquanto. Bom, eu estou aqui para analisar o vídeo chamado A Geração dos Desigrejados Cresce / Pregação, Pastor Eliseu Rodrigues. Eu sei que esse pastor não gosta de desigrejado. Ele tem uma opinião contrária. Agora, nem você e nem eu somos desigrejados. E nem ninguém que está vivo nessa terra. A única possibilidade que eu vejo da pessoa ser desigrejada é ela morrer. Porque ela vai sair dela mesma. Porque ela é a igreja. Então, se é uma hora era a igreja. Então, deixou de ser, deixou de viver. Entende? Penso que é isso. O mais plausível pela lógica é essa. Agora vamos ver o que é desigrejado na cabeça do pastor Eliseu Rodrigues. Eu já tenho uma ideia do que ele vai falar, não porque eu ouvi o vídeo, não. Mas porque eu analisei há 2 vídeos que eu ia soltar para vocês no final de semana. Em um dos finais de semana por aí. Só que o vírus, que nem você me acompanha, você sabe, o vírus acometeu meu computador e apagou todos os meus arquivos. Então vamos lá, reconstruindo do zero. Vamos lá, o que esse pastor tá dizendo? Vamos lá, hein? Vai dizer que eu não tô em tela cheia pra não dar copyright, essas palhaçadas. 1, 2, 3. Estarmos na luz assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Desculpe minha franqueza, mas se você tem dificuldade de se relacionar, se você gosta de criar contenda, não gosta da comunhão entre irmãos, biblicamente falando, você está em trevas. Se andarmos na luz assim como ele está na luz... Bom, se você não se dá bem com o seu irmão, você tem que se conciliar com ele. Isso daí é problema pessoal entre a pessoa e a outra, entende? Não passa por algo muito religioso por aí, entende? Pedir irmão se conciliar, vai que você ou ele morre amanhã. Qual dos dois vai ficar com a consciência pesada? E se não ficar, que é o pior ainda... vai se ver no dia do juízo. Então é das duas uma, cara. Se concilia, conversa, sei lá. Temos comunhão uns com os outros. Se andarmos na luz assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. A geração dos desigrejados cresce, porque eles dizem que são igreja onde estiver. Ninguém é igreja na individualidade, somos igreja na coletividade. Ah, poxa, pastor, eu pensava que você estava falando de desigrejado, não daquilo que eu pensei, que vocês são tudo ao contrário mesmo e errado. E eu posso provar isso mesmo se um dia um de vocês me levar para frente de juiz, que eu não tenho medo de juiz nenhum. E tudo que eu falo tem prova. Contra fato não tem processo ou argumento que calhe. Então vamos lá. Eu pensava que desigrejado era aquilo que você estava tecendo aí no começo da sua pregação. Eu pensava que é aquele cara que não se dá bem, não se relaciona bem com os irmãos. Então ele já deixa na cabeça da pessoa que está assistindo esse vídeo que desigrejado, aquele que fala que ela é a igreja sozinha, ela passou por esse processo de não dar certo com o irmão. Sendo que não. Eu e muitos outros que devem estar acompanhando aqui o vídeo e que não são desigrejados, porque se partiu desse ponto, Eliseu, então você não tá vendo o vídeo aqui de um desigrejado. Se isso tá na sua cabeça ou você inventou isso pra tentar disseminar na cabeça das pessoas suas mentiras. Eu não saí brigado com ninguém. Não, se eu quiser falar com o pastor da denominação na época, eu falo. Ele só me responde quando o assunto não é religião. Fora disso, ele responde. Porque ele viu que o negócio aqui comigo é estreito. Não de falar, seu mentiroso. Não, porque eu penso que ele não é. Mas ele é omisso.
Assim como muitos pastores que sabem da realidade, mas para não perder cargo, família, relacionamento, né? Igual tem muitos pseudo-despertos que levam uma vida depravada depois que saem das denominações religiosas. E agora, para não, para continuar dando se for mulher, para continuar comendo se for homem, uma coisa nojenta. Nem com o sexo nojento, não. Pra mim sim, mas é outra história. Mas em si não. Mas o que fazem deliberadamente, isso sim. Então, põe uma mordaça na boca pra não perder essas coisas. E se fome, né, pra continuar comendo as meninas. Desculpa pelo linguajar, mas parece que é assim que tem que falar para as pessoas entenderem. Então, a mesma coisa acontece com esses pastores. Muitos sabem da realidade, mas não para perder isso, e principalmente o dinheiro. Aí eles não falam, aí eles ficam calados. Mas vamos ver. Não pode ser igreja sozinha, tem que ser na coletividade. Eu quero que o senhor abra a Bíblia e prove pra gente. Inclusive tá aí aberta na sua cara. Somos igreja nos reunindo aqui como membros do corpo de Cristo, querido. Membros do corpo de Cristo, agora tem que ser no local físico, pastor. A única coisa que eu vi na escritura sagrada é espiritual. Não liga se eu tô falando um pouco lento, mas o raciocínio tá milhão. Porque eu fiquei editando alguns documentários aí pra vocês que já deve ter saído ou não. Então, pastor, eu pensava que a gente era membro do corpo espiritual do Messias. Ué, vocês não enxergam tudo espiritual? Eu que sou carnal? E aí? Se eu for carnal, que nem vocês dizem. Tá bom, eu sou carnal. Mas eu adoro em espírito, eu oro em espírito, eu me reúno em espírito. E aí? Quem é carnal nessa história, pastor? Vamos ver. Agora, esse evangelho que te separa das pessoas, evangelho que te separa. Mas vai ficar cortando? Palavra de Deus. Está no céu. Aleluia. É intimidade de filho para pai. Pastor, eu posso murmurar? Pode, desde que seja para ele, não no Facebook. Para ele. Se sentindo triste. Eu pensava que ele ia falar desigrejado. O troço já cortou aí ele falando. Vamos ver se ele fala. Igreja acima de si mesmo. Por quê? O que essa igreja tem para me dar? O que é que tu tem para dar para a igreja? Grita, clama. Ninguém tem dó de mim. É melhor. Não. Chega para Deus em oração. Eu vou desviar. Me socorre. Eu estou dando conta não. Sinceridade. Não é divindade, é paternidade. O camarada está na igreja, mas andamos no sistema mundano. Porque não tem comunhão. Não tem intimidade. Tu sabe de sistema, né, pastor? Ele tem um temor do Pai. Primeira comunhão dos liderados para com seus líderes. Da igreja para com o seu pastor. Já me mandaram, pastor Vamir, eu parar de pregar isso. Eu não vou parar não, está na Bíblia. E segundo, a comunhão da igreja com Deus. Segundo, essa comunhão complicada. A comunhão de eu para tu e de tu para eu. A nossa comunhão. A filosofia nos fez enxergar o outro. Aí Jesus chega e diz assim: o outro não é outro, é próximo. Não é olhar o outro só como o outro, mas não vai falar desigrejado, de criar contenda. Temos comunhão uns com os outros. Se andarmos na luz assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. A geração dos desigrejados cresce. Tá, aí parou. Porque eles dizem que são igreja onde estiver. Ninguém é. Eles dizem, ou seja, não é. Bom, pastor, então você tem que refutar a sua Bíblia, que é a própria manipulação que está na sua frente, que mesmo ela manipulada, ela diz isso? Ela atesta isso? Já que vocês gostam de falar que ela diz, então eu tô falando igual assim, porque ela não diz nada, é um livro. Tá certo? Ela fala assim, tá? Mesmo ela não tendo boca, mas ela fala assim, pastor.
Você refuta ela, refuta os emissários, chamados de apóstolos, você refuta o próprio Messias. A igreja na individualidade, somos igreja na coletividade, somos igreja nos reunindo aqui como membros do corpo de Quem tá fora já é Cristo, querido. Agora, esse evangelho que te separa das pessoas, evangelho que te separa das pessoas não é santificação, é satanização. Então você resumiu a tua, que você faz parte, e você é mais um líder dessa satanização. Porque vocês já separaram. Ué, se desigrejado é isso que você falou, a gente dividiu o quê? Já tá dividido. Ué, pastor, me explica esse troço. Satanização é igual divisão. Se esse evangelho aí divide. Ué, o evangelho que eu conheço que dividiu até quando eu fazia parte do lixo de vocês desde criança, é vocês próprios que fazem essa satanização e não quem sai. Quem saiu, saiu. Vai criar outra? Se criar outra, merece levar um tapão na cara. Óbvio que não fisicamente, por favor. Mas entenda. Tá dizendo? Um tapão, igual aqueles bestas seguidores do Akel falam. Um tapa aí na consciência, ô pastor. E aí? Tá fazendo um autodiagnóstico, cara. Não pode não. Evangelho que você não consegue olhar no rosto do próximo, na cara do próximo, não é o evangelho de Cristo. É porque eu sou muito santo. Pois é, o livro do profeta Isaías diz, o profeta Isaías disse assim, ó: tem gente que está dizendo eu sou mais santo que o outro. Esse tipo de gente é como fumaça no meu nariz. Tem fogo nenhum, só fumaça, já acabou tem muito tempo. Para Deus isso não é empolgante, não é interessante. Aí, como é de uma linha pentecostal, tem que dizer fogo, ó, fogo, fumaça, viu? Ó, se você não é do fogo, você é fumaça. Então, se fosse batista, provavelmente, ou presbiteriana, que advém da maçonaria e é mais conservadora e mais quieta, é o mesmo lixo também, mas só tem essa diferença. Aí eles não dariam essa ênfase com fogo. Talvez nem falaria Isaías, né? Dependendo. Ele se importa, ele valoriza a igreja na coletividade, a igreja na comunhão, querido. É espiritual, né? Mas agora vocês enxergam tudo ao contrário, faz tudo ao contrário. Quando é físico é espiritual, quando é espiritual é físico. Vocês são tudo ao contrário. Na tampa da arca, ali no propiciatório, tinha 2 querubins do mesmo material da tampa, onde Deus era propício ao homem. A Bíblia diz que eles têm as asas apontadas para cima, comunhão com Deus, mas o rosto voltado um para o outro, comunhão um com o outro. Isaías capítulo 6 diz assim, a gente conhece, né? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A sua glória encheu o templo, as bases do templo tremiam pela voz do... Aí tem que falar com essa entonação, que não tá lá, mas tem que falar com essa entonação, porque é pentecostal, tem que levantar a emoção do povo, e eles estão dentro da onde? De um boteco? Não. De uma denominação religiosa. Então tem que usar a palavra templo, extremidades, tremeu, para dizer, para na cabeça da pessoa ela pensar que era um templo igual esse que eles estão enfiados nesse curral, nessa prostituição espiritual. Eu não falo mal das prostitutas, eu amo elas, eu digo que elas subirão primeiro do que esses cães gulosos. Eu não conheço o Eliseu para chamar de cão, mas pessoas que a gente já conhece, já tá calejado de saber. Malafaia, esses grandes aí, a gente sabe que é cão guloso, porque sabe. Mas ele eu não sei. Que ele tem a lábia pra mentir, tem. Mas a pessoa dele aí, como figura, como pastor, no caso, não pessoa pastor, eu não sei, por isso que eu não posso chamar. Mas elas entrarão primeiro do que vocês, líderes religiosos. Tá certo? Que clamavam, vi serafins que voavam ao redor dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 e clamavam. Aí a gente isola, clamavam santo, santo, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que clamavam uns para
os outros. Um olha para o outro e diz: santo. O outro diz: santo. O outro diz: santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. O nosso culto é completo na coletividade, quando eu consigo olhar no seu rosto. Poxa, então precisa disso. Então precisa disso. Tem nada a ver uma coisa da arca. Por incrível que pareça, viu, pastor? Era físico. E agora trazer isso como base, que você precisa olhar pra cara do irmão para ter agora comunhão. É assim que é comunhão, pastor? Tá dentro de um lugar, olhar para um lado, escutar pregação, é isso? Oxi. Quando eu consigo olhar na sua face. Quando eu consigo olhar na sua face. Onde que tá isso, pastor? Ezequiel diz que os serafins unem as asas. O serafim, não é eu. Eu sou tão santo quanto o serafim? Eu sou menos? Eu sou mais? O que tem a ver comigo? E às vezes, o que precisamos é unir as nossas asas. É comunhão. Nesses lugares é o que menos tem comunhão, cara. É mais fácil você ter comunhão com o seu próximo, cada um na sua casa, cada um na sua localidade, do que ficar se reunindo. Não à toa eu sou contra reunião em casas. Nicolas, não pode? Eu não tô falando que não pode. Eu tô falando que só sai merda daí. Só sai merda. Por quê? Bom, a gente saiu do sistema religioso. Agora estamos desesperados. Vamos conversar sobre o Messias. Então eu vou abrir a minha casinha aqui. Vou preparar um bolo igualzinho escola dominical. Segue o padrão. Fazer as minhas coisinhas aqui para eles comer. Depois a gente vai falar, talvez vai colocar um louvor aí ao Ruxo, sei lá das quantas, ou nem vai ter louvor, a gente só vai falar não sei o que. E aí vai ter um local marcado, com um horário marcado para reunir. Já começa errado por aí, beleza. As pessoas chegam, não sei o que. Tá. Começa a falar as coisas do pai ou não. E aí tem um cara que leva a esposa. Aí na cabeça besta de alguém, aquela mulher é mais bonita do que a dele. Ou aquela mulher, já que ele é solteiro, é mais bonita do que aquela que ele viu. E já fica desejando a mulher do próximo. Ou, se não tem caráter, é um bando de safado, a mulher vai ficar desejando alguém ali no meio. Nicolas, calma, não é toda vez que acontece, não é toda vez, precisa ser toda vez. Isso é um exemplo que eu tô dando. Não presta fazer reunião. Chamar alguém, conversar na sua casa, beleza. O problema aqui não é nem muito a reunião nas casas. O problema é a quantidade de singularidade, ou seja, de pessoas que você tá enfiando dentro da sua casa. Você não tem que... É mais fácil você ter comunhão, cada um dentro da sua casa, do que se ficar se reunindo. Por que você acha que é um inferno? Pra mim foi um inferno morar em apartamento. É coisa tudo junta, cara. Você escuta quase o que o outro tá falando aqui, lá em cima. É um inferno. Então, chamar coisa assim na casa, pra mim não presta. Você tá fazendo um novo tipo, uma nova modelagem que é aproveitada do sistema religioso. Então, assim, você saiu, tá desamparado, olhe para o Criador, tá certo? Leia as escrituras sagradas no contexto inteiro. Pega, talvez, mais para frente, uma pregação dessa e analisa. Veja vídeos assim como o meu. Cuidado com os youtubers daí. E também, pode ter cuidado comigo também. Mas até agora não apareceu ninguém para me refutar em nenhuma das minhas publicações. Ninguém foi homem ou mulher suficiente para vir a bater a cara e mostrar para mim que eu estou errado. Certo?
Então não faça esse tipo de coisa de reunião, tá certo? Você tá fazendo outra coisa, você tá carente de outras pessoas, cara. Não faça isso. Tá certo? Vamos lá. Com os outros. Queremos que os outros sejam filhos de Deus. Aceita Jesus, se converta, se converta, venha ser filho de Deus. Queremos que os outros sejam filhos de Deus. Ah, então ser filho de Deus precisa estar dentro do sistema religioso. Ser filho de Deus é fazer parte da denominação de preferência sua, que você foi pago aí pra ir. Ou se é sua mesma, a sua. Hã? É ou não é, pastor? Então ser filho de Deus é isso, é se converter ao protestantismo, ao cristianismo. Nasceu em 300 e pouco, o catolicismo, junto com Constantino. Depois, quase 1500 anos depois, com Martim Lutero, Rosa Cruz, ocultista. Hã? Então é assim que é filho de Deus. Entendi, pastor. Só basta você provar dentro da sua Bíblia. Mas dificilmente queremos tratá-los como irmãos. Mas aí eles são assim. Eles enfiam o negócio na pessoa assim. Aí, quando vê que o troço tá fedendo demais, ou que tá acontecendo, ou tá faltando assunto, ou sei lá o que, ou pra compor o assunto mentiroso, que não é o caso que ele está falando, replicando aí, dizendo pras pessoas, aí bota uma das atitudes que as pessoas estão fazendo e detona com a pessoa. Que é errado o que a pessoa está fazendo? Sim, é. Mas entendeu? A gente quer que eles se convertam, sejam filho de Deus. É óbvio, vocês, líderes religiosos, é que enfiaram isso na cabeça dos fiéis. É óbvio que eles vão seguir, eles seguem vocês, não nem a Mitra eles seguem direito, cara. Só nos rituais que vocês ensinaram pra eles. Tá certo? Então não vem mentir aqui, tá? Esse troço não nasceu do nada. Como pode aquele grupo de pessoas lá dentro, só aquele grupo de pessoas lá dentro que frequenta uma denominação religiosa é que sai pra falar? Onde que eles aprenderam se não aí dentro com vocês? Ah, para. Se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Andar na luz andar para ir para a igreja é ficar dentro da igreja. O evangelho que recebe é semente, o evangelho que pratico é o fruto. E João diz, aquele que tem condições, vê o seu irmão na necessidade e não cuida dele, pecou. Irmão, escute o que eu vou lhe dizer. Nem todos serão condenados por serem amaldiçoados. Mas muitos serão condenados por não utilizarem as bênçãos de Deus de forma correta. Tem muita gente dizendo, eu sou abençoado, eu tenho, eu posso, eu conquistei. Mas como você utiliza isso? Você lembra de quem? Você estende a mão para quem? Essa bênção vai se tornar não em maldição, mas em condenação, quando você estiver diante de Deus no juízo. Precisamos olhar para o outro e lembrar do que vimos na Bíblia. Desde o Antigo Testamento. E quem será que tem um monte de coisa e não ajuda o próximo, hein, pastor? Você pode me dizer? Eu venho aprendendo lições de comunhão. Abraão disse a Ló, não haja contenda entre mim e ti. Escolhe para onde você quer ir. Abriu mão do direito, sendo ele mais velho, sendo ele pai grande, sendo ele o homem da promessa. Mas ele abriu mão do direito dizendo, escolhe. E Ló pensou que estava escolhendo a melhor coisa, que era a terra, para longe da comunhão. José disse aos seus irmãos, ide, mas não contendei pelo caminho. Neemias disse, comei das gorduras, bebei das doçuras, mas vocês precisam repartir com quem não tem. Isaías disse, um ajudou ao outro e disse, um ajudando o outro. Eu preciso estar dentro de uma denominação para fazer isso, pastor? Qual que seria a sua resposta? Não necessariamente? Não precisa. Então por que eu vou? Por que eu preciso ir? Ser filho de Deus, na sua visão, estando dentro de uma denominação religiosa. Algo de errado não está certo, hein, pastor? Você tá mentindo pra mim, não tá? Primeiro ajuda. Você tá falando de só ajuda agora, ajudar o próximo. Tá.
Para fazer isso, eu preciso ser filho de Deus? Ou seja, está dentro de uma denominação religiosa, pastor? Depois fala. Um ajudou ao outro e disse: se forte. Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 e 10. É melhor serem dois do que um, porque se um cair, o que está de pé levanta o que cai. Ué, eu pensava que era uma dezena. Eu pensava que era 20. Eu pensei que você ia falar 50, pastor. Quantos tem aí dentro da denominação? Hã? Para quantas pessoas você estava mentindo aí, pastor? Para quantas pessoas? Era 2? Era 2 pares de cada? Não existe 2 pares de cada aí, pastor. Você está pregando para um coletivo de pessoas, como você mesmo disse. Então, se é para ajudar um outro e ter um para sustentar, eu não preciso estar no meio de uma carambada de gente. Eu preciso, pastor. Caiu. Jesus disse: se teu irmão pecar contra ti, vai entre você e ele. Aí pronto. Só. E se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Não é ganhar a questão, não é ganhar a discussão, é ganhar o irmão. O escritor aos Hebreus disse: seja constante o amor fraternal. Capítulo 3. Acho que ele não ia falar muita coisa, não. Então é isso daí, cara. Ah, pastor, essa não colou, hein? Pensei que você ia abrir a Bíblia. Eu gosto que alguém abra a Bíblia e me prova. Olha, o próximo ia ser esse que tá aberto, que não vai estar aí pra vocês, que eu vou cortar. Mas vai ser esse daí que eu reagi faz tempo. A um vídeo desse pastor chamado Luciano Subirá. E eu vou ver isso daí, ó. Pra que igreja? Vamos ver. Quando eu clicar ali, se tem a ver com desigrejado, não sei o que nem eles falam. Tá certo? Bom, é isso. Muito obrigado a você que me assistiu e me acompanha. Se, voltando aos primórdios. Se estiver me assistindo durante o dia, tenha um bom dia. Durante a tarde, tenha uma boa tarde. E à noite, uma boa noite. E se estiver de madrugada, vai dormir, rapaz ou rapazinha. Muito obrigado a você que me assistiu. Até uma próxima, viu?